Para quem me acompanha há muito tempo sabe que eu adoro marcações e que eu opero sempre baseado em regiões de interesse, estruturas. Então quem me acompanha sempre sabe que eu bato muito nessa tecla, principalmente nas nossas lives todas as manhãs. E hoje eu quero mostrar para vocês como que funcionam as LTAs e LTBs e como que eu tiro bastante proveito delas. Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader e é isso que nós vamos apresentar hoje. Eu recebo demais e vejo que tem muita gente que tem dificuldades aí com o gráfico andando de marcar LTAs, LTBs e além de perceber, né, e ter essa coisa todos os dias de marcar, perceber se o mercado, se aquela estrutura gerou alguma coisa, se a gente tem uma estrutura de alta, se a gente tem uma estrutura de baixa e deixar isso marcado no gráfico, porque é muito importante você ter essas marcações e elas te ajudam demais a saber aí uma direção, a te dar gatilhos de entrada e vocês vão ver isso aqui na prática como é que funciona, beleza? Então se você já gostou desse assunto, é claro que eu peço a você que sapeca aí o dedaço no like, né, rapaziada? Ajuda demais, tem ajudado cada vez mais o mercado, ó, tá legal aí pra gente, tá indo bacana aí o nosso canal também, devido a tantos likes que vocês começaram a dar aí. Então continue nessa ação que eu tô gostando bastante, beleza? E lembrando também que esse vídeo tem o apoio aí da Genial Investimentos, então aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou se preferir tem também um link aqui na descrição. Venha ser Genial junto conosco, beleza? Se você já é genial, dá uma olhada lá no assessor que você está. Quem sabe você precisa de uma assessoria legal aí, um atendimento bacana para os seus investimentos, então utilizem aí a mesma base, o mesmo assessor que nós utilizamos, que é a GTF Capital, e o meu código é o GTF49. Dados os recados? Bora então pro vídeo. Bom, então a gente falando de LTAs e LTBs, né? Você pode até achar, nossa, mas LTAs, LTBs, eu já ouvi muito falar disso. Ele vai falar de LTAs e LTBs. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas até marcam, até sabem o que é e tal, mas muitas não sabem usar da forma que deveriam, tá? Porque caiu numa banalidade tão grande. Ah, eu tenho uma LTA, eu tenho uma LTB, mas e aí, você marcou corretamente? Mas e aí, você sabe quais são os pontos interessantes e para que ela serve, né? Então é isso que a gente vai demonstrar aqui, né? Primeira coisa que a gente precisa saber, galera, é que o mercado, para você marcar uma LTA e para você marcar uma LTB, é bem óbvio que a gente tem que entender como que o mercado anda, né? Então, pegando aqui um desenho, né? Por exemplo, a gente sabe que o mercado ele anda em ondas, né? Então, assim, uma estrutura de alta, você vai ter aqui, ó, os desenhos, né? Ele não sobe em linha reta, ele vai subir algo desse jeito aqui. E aí, para você identificar, né, essa linha de tendência de alta, se você começa a ver que a gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, o topo maior do que o último topo, o fundo maior do que o último fundo e tal. Aí você tem uma LTA para você marcar aqui, porque você tem uma tendência de alta, né? E aí você marca a LTA sempre aqui abaixo, né? Você marca sempre aqui abaixo. Se for ao contrário, né? Se for ao contrário, opa, deixa eu primeiro tirar aqui todas essas marcações. Se for ao contrário, né? A gente tiver com o mercado andando, né? Desse jeito aqui, ó. A gente tiver com o mercado andando desse jeito aqui, nós temos, né, uma estrutura de baixa. Então, obviamente, a gente faz uma marcação aqui, ó, de uma LTB por cima do gráfico, né, porque ele está fazendo topos e fundos descendentes, beleza? Até aí tudo bem, a maioria da galera sabe disso e tal. Joia! Agora, isso no gráfico andando, eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade, né? Então, é em cima disso que a gente vai mostrar e em cima de que ela é importante. Pegando aqui já por essa estrutura aqui, não vamos pegar direto no gráfico, que fica melhor do que no desenho. Pegando aqui por essa estrutura, por essa ideia de estrutura de alta e baixa, né? Vamos pegar aqui o dia de hoje primeiro. Vamos pegar aqui primeiro aqui o dia de hoje. Está aqui o dia de hoje, que começou com um candle muito grande. Pode até parecer fácil esse movimento, mas quem hoje atua no mercado percebe que esse movimento, principalmente esse miolo aqui, ó, foi bem difícil.
foi bem difícil de trabalhar, estava deixando alguns pavios, não estava respeitando muita coisa. E aí vem as soluções que o gráfico apresenta para a gente. A primeira solução que você tem que levar em consideração é a seguinte: por mais que o dia de ontem, né, o último dia, que foi sexta-feira, não foi dia de ontem, né, o último dia de pregão, né, isso aqui eu estou gravando numa segunda, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então isso aqui é uma segunda-feira, isso aqui foi uma sexta-feira, beleza? Então, se você reparar o que foi essa sexta-feira, apesar de um gráfico bem mais lateral e tal, ele teve amplitude, deu para fazer boas operações, mas né, ele termina praticamente no mesmo ponto que abriu, então o gráfico andou realmente bem de lado e chegou a um certo horário, ele acabou não tendo tanta amplitude assim desses movimentos. Mas ele deixou, mesmo que leve, uma leve tendência de alta. Se você olhar aqui, ó, esse fundo que ele criou aqui, eu já tenho um fundo ascendente aqui, já tenho um fundo ascendente aqui, já tenho um fundo ascendente aqui e já tenho outro fundo ascendente aqui. E também topos ascendentes, tá? Ou seja, eu tenho aqui sim uma LTB. Então, se a gente marcar aqui uma LTB aqui, ó, e aí a gente tem essa bolinha, né? É uma bolinha que marca aqui, que é muito legal, ó. Eu pego essa bolinha, posso colocar ela bem certinha ali naquele fundo, e aí eu tenho essa LTB. Ah, Alberto, mas o que tem a ver isso aqui? Onde ela pode me ajudar? Olha, de cara, né? Quando abre o mercado nesse outro dia e vem esse candle gigantesco aqui, né? Um candle elefante, a gente já percebe que a gente está rompendo a estrutura de baixa que ele tinha apresentado, a estrutura de alta, perdão, a estrutura de alta que ele tinha apresentado no dia anterior. E a gente sabe, né, e aí é que vem os X da questão, que LTA e LTB nada mais é do que liquidez, tá? Então são os pontos onde ele busca realmente liquidez, ou seja, se ele está respeitando uma LTA, ele vai fazer um ajustezinho ali, pegar força na LTA, tem liquidez ali e ele vai voltar a subir. E quando não acontece isso, vai ter um rompimento dessa estrutura. E esse rompimento também, para que ele rompa, ele precisa ter aí realmente uma força, né, contrária bem forte para ele romper essa estrutura, ou seja, vai acabar tendo uma liquidez legal contrária. E aí a gente consegue ter bons movimentos, tanto no rompimento quanto na hora que ele busca a linha e respeita ela. Então são pontos sim muito, mas muito interessantes. Uma outra coisa, se você estuda Elliott, né, os eliotistas sempre colocam que a partir do momento que você tem o rompimento de uma estrutura, seja ela de alta ou de baixa, é onde a gente começa a fazer uma nova contagem das ondas de Elliott. Então, normalmente, você vai ter uma curva bacana, ascendente, descendente, fractais, para que você possa fazer recontagem. Ou seja, tudo isso vai trazer oportunidades para você poder operar, tá? Então, ó, beleza, a gente acabou já tendo uma oportunidade aqui. Maravilha. Aí quando chega lá embaixo, o mercado depois ele não volta, ele não busca liquidez aqui para nada, ou seja, isso aqui a gente poderia já descartar. Só que depois o que acontece? Eu faço um primeiro fundo aqui, logo depois eu faço um topo aqui, até então todo mundo meio perdido no mercado e tal, mas aqui, se eu faço um fundo aqui, se eu tenho um topo, cara, a partir do momento que ele me romper esse outro fundo aqui, o que acontece? Eu estou fazendo topos e fundos descendentes. Se eu estou fazendo topos e fundos descendentes, eu já tenho uma LTB, concorda? E aí, olha só, o mercado estava bem difícil, mas a partir do momento que você pega e faz aqui uma LTB, ó, pegamos esse fundo aqui e faz uma LTB, ele poderia muito bem buscar a liquidez aqui para derreter. Aí ele deu a gente também uma boa enganada, quase que eu caio nisso aqui, porque ele vai lá, toca na linha e depois ele já cai, né? Mas como esse candle não chegou a encostar aqui, já foi esse, a marcação correta não deixou eu entrar nessa operação. E logo depois o dólar começou a derreter, eu estava de olho no dólar também nesse momento, ele me rompe aqui, eu falei, cara, esse preço vai subir. E aí ele rompe a estrutura toda e faz todo esse movimento de alta, tá? Ou seja, ela vai te ajudar na tomada de decisão muitas vezes, se você ficar de olho no que está acontecendo com o mercado. Treinar as vistas. Opa, cara, fundo e topo. Por isso que o tempo de tela é importante. Opa, fundos e topo. Vou marcar aqui uma LTB e tal, vamos ver se ele vai respeitar. Se não respeitar, vamos ver se vai ter quebra de estrutura. Maravilha!
Como ela fez aqui também uma outra coisa interessante, o que ela fez aqui que dá para a gente tirar proveito? Ela fez nada mais, nada menos, de novo, de fundos e topos, só que agora ascendentes. Então, isso aqui é uma LTA. Então, isso aqui é uma LTA. Olha, ele fez um fundo aqui, o próximo topo já foi lá em cima, o próximo fundo já foi lá em cima, o próximo topo mais em cima ainda. E, de novo, o que acontece? O mercado dá, né? Depois ele rompe de novo essa LTA e olha como é que o preço derrete depois do rompimento dessa LTA. Ou seja, ajuda demais a gente ficar de olho no mercado, marcando tudo o que está acontecendo. Vai te dar as melhores oportunidades. Então, principalmente, se o gráfico está bem difícil e tal, e você percebeu que ele andou para um lado ou para o outro, deixando rastros, marque esses rastros. Esses rastros vão dar para você aí, independente do operacional que você usa, tá? Independente do operacional que você usa. Imagina se você tivesse aqui, vamos dar uma olhada aqui, nem fiz isso aqui antes, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, naquele básico de uma média de 21, por exemplo. Se eu colocar, por exemplo, aquela famosa média de 21, muita gente trabalha com ela, com uma média de 21, né? Então, assim, e deixa aqui uma média de 9. Vamos ver aqui, a média, famosas médias de 9 e 21. Média 9, tá ela aqui, vamos colocar também e tal. Olha que beleza, né? A gente tem aqui, deixa eu colocar essa média aqui de uma outra cor, fazendo aqui uma coisa boba, tá, moçada? Só para mostrar para vocês. Coloquei ela branca. Então, a partir do momento que o preço se esconde aqui de baixo, ela me rompe a minha estrutura e logo depois eu tenho um cruzamento das médias móveis. Bacana. Acabei de romper a estrutura aqui, tenho todo esse movimento de baixa e ele termina na hora que ele volta para cima da média de 9 novamente. Ou seja, cara, isso aqui é muito legal de marcar. Vai mudar a visão e vai mudar muito aquelas operações. Fazer você parar de ficar comprando topo e vendendo, sabe? Comprando topo e vendendo fundo, tá? Vai fazer você ficar mais esperto aí com o que é ajuste, o que é só ali se é uma reversão. Então, tudo isso vai mostrar para vocês. Agora, se não estudar nesse ponto, e aí a gente estuda no replay, galera. Eu pego todo dia, acabou o dia, vai de noite ali, tá fazendo nada, às vezes pega o replay do dia anterior no outro dia, né? E vai dar uma estudada. O que eu fiz de errado no dia de ontem, né? Aí você pode salvar ali as marcações que você fez e tal. Isso tudo vai te dar gabarito para você melhorar no mercado. Fica a dica? Maravilha? Então, se você gostou, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.